Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de junho de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro Redivivo. Nós estamos na mensagem de número 46, intitulado Desajustado. Então, nós estamos aqui aprendendo a história de alguém que conheceu o Espiritismo e se sente agora deslocado do meio social. Ele está justamente falando isso, é que ele já não encontra mais felicidade nas conversas de antes, já não encontra felicidade nos mesmos ambientes. As pessoas já começam a olhar, os amigos já começam a olhar para ele dizendo: você parece que envelheceu, ficou mais sério. Então esse aprendiz começa a se sentir deslocado, que é muito natural quando nós conhecemos e nos afeiçoamos a uma doutrina. A mudança é natural, a gente deve mudar, inclusive, a nossa forma. Nós somos essa metamorfose ambulante, mas nesse processo de mudança e de valores. Então é muito natural. Se nós estamos e não fizemos um movimento de mudança, tem alguma coisa que está errada. Então o correto realmente é um processo de mudança. Vamos orar? Querido amigo Jesus, amor de nossa vida, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Estamos estudando, Senhor, mensagem psicografada por Humberto, através da mediunidade de Chico, falando do processo de mudança e do processo da adaptação, da solidão, Senhor, daqueles que desejam, que almejam te seguir, mudando valores, mudando comportamento. Nós te rogamos, divino amigo, que possamos verdadeiramente prestar muita atenção nas lições que nos são trazidas e que possamos, no nosso mundo íntimo, realizar verdadeiramente mudanças para que a nossa conduta seja outra, para que a nossa conduta a cada dia possa ser melhor. Muito obrigada por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar, nos conduzir, porque nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Muito obrigado, divino amigo. Graça te damos, que assim seja. Então, vamos lá, retomando a nossa leitura. Muitas vezes a gente está em situações às vezes difíceis e a gente até quer ter aquele chilique, aquela atitude muitas vezes até agressiva, mas a nossa consciência já não permite mais de reclamar, de agredir, de maldizer. O comportamento já não cabe mais, a gente já não consegue. Por quê? Porque houve uma mudança no nosso mundo íntimo, a verdadeira mudança. Ou seja, uma conquista moral realizada é impossível a gente perder. Não tem mais como voltar atrás. Quando eu tenho um movimento de agredir alguém, eu tenho a fantasia que eu sou o mais forte. Mas, na verdade, quando eu tomo a partida de agredir, por ter me percebido acuado e agredido, essa é uma atitude primitiva. Essa é uma atitude
de um animal. Logo, bem pequeno estou. Então, o forte, o grandioso, é aquele que consegue ter domínio sobre os seus impulsos primitivos, no processo de autoeducação, no processo de eu vou escolher o que é melhor para eu espírito, e com certeza não é latir, nem brigar com ninguém, é calar. É por isso que o Emmanuel nos diz assim: todo estudo sério, o que é um estudo sério? Se você pegou o seu livro hoje para vir para o estudo e você vai esquecer ele dentro do seu carro e só vai pegar ele na próxima segunda-feira, isso é um estudo sério? O que é um estudo sério? Eu leio várias vezes, medito em cima do que eu estou lendo e me esforço constantemente para eu viver isso aqui. Eu tenho um comprometimento com o estudo. Então, é impossível alguém fazer um estudo sério e não realizar mudança íntima. É impossível. Então, se muitas vezes eu não faço mudanças, porque às vezes eu posso estar 10, 15, 20, 30 anos no espiritismo, mas agindo dessa forma. Eu pego o livro no dia da atividade, depois eu esqueço. Eu não separo 1, 2 dias dentro da minha casa para ler, para estudar as obras espíritas. Então, eu não levo a sério isso. Eu frequento o espiritismo como alguém que vai à igreja no domingo, pega aquele folhetim, pronto, já cumpri minha missão, já peguei o passe, e lá na igreja é a hóstia, pronto, cumpri com o meu dever e acabou. Se nós pegarmos os grandes, se nós pegarmos Santo Agostinho, vai ver o tanto de tempo que ele ficou preso. Preso que eu digo, é limitado a um quarto estudando. Pega Sócrates, ele foi do nada. Então, tudo na vida tem um preço. E quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de mente, quando a gente fala de mudança, isso requer um preço, gente. Isso é um movimento íntimo, é um movimento realmente para isso. Para mim mexer no mundo interior, o caminho é o estudo sério. Então a gente está aqui estudando, a gente vai lembrando de algumas coisas, de algumas situações, e isso vai movimentando dentro da gente. Então é por isso que o senhor Emmanuel nos diz: é impossível realizar um estudo sério e desse estudo não te promover mudança. É impossível, então sempre vai haver mudança. Então é por isso que os espíritos dizem: se nós podemos ir uma vez ao centro espírita, nós devemos ir para fazer o quê? Estudar. Se eu só tenho disponibilidade uma vez para ir ao centro espírita, que eu vá estudar seriamente. Por quê? Porque é o estudo que me promove mudança íntima. Mas, tia, o trabalho da caridade, né? A filantropia, vamos lá, o trabalho da caridade, ele não promove mudança. O trabalho da caridade, ele é um recurso, ele é meio, mas não é o fim. Porque se eu só vier fazer o trabalho da caridade, se eu não tiver uma base doutrinária, quando a dor bater na minha porta, que vai bater, porque bate na porta de todos os terrícolas, não existe nenhum terrícola que a professora dor não tenha batido ou vai bater. Sempre bate, ela bate várias vezes. Eu com os meus 52 anos, quantas vezes ela já não bateu na nossa porta? Rondelli, quantas vezes ela não já bateu na sua porta? Cecília, quantas vezes a dor não bateu na porta da Cecília? Claudinha, já bateu na tua porta? Bate na porta de todos. Então, se a dor bate na minha porta, se eu não tenho subsídios íntimos que a doutrina me dá, como é que eu vou passar por isso? Então, é por isso que a gente vê trabalhador espírita desesperado quando a dor bate na porta. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele, inclusive, achou que o fato dele estar fazendo a caridade, o fato dele estar no centro espírita, que isso ia blindar ele de todos os sofrimentos, de todas as provações. Aonde que nós aprendemos isso? Acaso o espírita não tem um mérito de passar por provas ou por expiações?
Se nós sabemos que é justamente a prova e a expiação que nos fortalece para a vida, que nos faz crescer. Ninguém cresce quando tudo está bem. Onde nós mais amadurecemos e crescemos são nas provas e nas dificuldades da vida. Ninguém evolui nas férias, né, Claudinha? Férias é para descansar. Você repousa um pouco ali e volta para a escola. Mas é na luta que a gente vai provar. E às vezes a gente diz assim, minha vida parece que está assim num ciclo. No círculo, ela volta, nem um ciclo, ela volta sempre, ela repete. Repete por quê? Por que a vida está repetindo a mesma lição? Se ela repete, é porque eu não mudei a atitude, logo volta do mesmo jeito. Desde alguns séculos, existe no mundo a chamada Legião dos Homens Marginais. São eles judeus alemães nas sociedades germânicas, né? Então, um judeu nascido na Alemanha, né, com descendência judaica, ele sempre vai ser visto como um à parte, como um judeu. O anglo-indiano, né, são aqueles da Índia que nasceram ali na Grã-Bretanha, também da mesma forma. Ele vai passar por aquilo que ele chama de marginais, está à margem da sociedade inglesa. Em círculos hindus, então é assim, anglo-indianos em círculos hindus, mestiços na África portuguesa e na ilha de Java, que é na Indonésia. Sentem-se sempre deslocados, ansiosos, insatisfeitos. Sempre em qualquer lugar existem os que estão à margem? Existem. Eu digo que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes as pessoas nos veem com alguns temas que eu tenho uma dificuldade de processar. Eu olho para o ser humano, eu só vejo um ser, um humano. Eu não consigo ver diferença, eu não consigo, eu juro para vocês. É humano. Se a pessoa falar alguma coisa que eu vou olhar, tá, mas para mim isso antes nem me chamou atenção. Porque eu acho que quanto mais a gente dá ênfase, mais a gente separa. Mais a gente separa. Então, quando eu olho para mim, isso é um tipo, é humano. Porque eu sei que nós somos um espírito e eu sei que o corpo é só uma roupa. Ponto. Acabou. Mas, infelizmente, a sociedade hipócrita ainda se perde com isso. Eu sei que o ser pensante, o ser moral, é o espírito, não é a roupa. Mas existem, né, como ele coloca aqui, as pessoas que ficam à margem, né, que ele chama de marginais. Chamam-lhes, entre aspas, sem pátria, viajando a caminho de um porto que jamais encontrarão. Exasperam-se e sofrem sem remédio que eles cure a chaga íntima. Qual é a chaga íntima? Essa saudade do seu canto, do seu porto. Um deles, Stefan Zweig, eu não sei a pronúncia, mas é um escritor e romancista nascido na Áustria, Viena, então logo alemão, né? A língua, né? Eu não sei a pronúncia. Ele nasceu em 1881, desencarnou em 1942, né? Ele era austríaco. E ele era de origem judaica. A partir de 1920 até sua morte, foi um dos escritores mais famosos do mundo, tá? E veio para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial, mas ao saber o que estava acontecendo com os seus irmãos,
porque ele era de origem judaica, ele não aguentou, e olha que ele estava aqui no Brasil, e acabou cometendo suicídio. E era um dos escritores mais, como ele bem diz aqui, eu estava pesquisando, mais famosos, não é da Europa não, é do mundo. E aí ele diz, um deles, o Stefan, sensibilidade extraordinária a serviço da inteligência, enfadado de fichários e passaportes, porque ele viajava muito, angustiado pela sua condição de peregrino internacional, porque ele estava no Brasil, ele adorou o Brasil, mas não era a cidade natal dele. Preferiu o suicídio, menosprezando os dons de Deus, que era a sua inteligência. Seu sofrimento, porém, meu amigo, era pior. Seu desajustamento mais grave. Não havia pátrias terrenas que lhe pudessem satisfazer o ideal, porque a fé conferira ao seu coração a cidadania do mundo. Sofreria pelo brasileiro como pelo javanês, que está na ilha de Java. Meditaria na dor comum onde essa dor aparecesse. Desprendera-se dos laços humanos, embora permanecesse dentro deles, segundo a expressão física. Era um prisioneiro libertado, conservando os grilhões por amor ao dever. O sangue que lhe corria nas veias modificara-se, pertencia ao organismo da humanidade. É por isso que a sua angústia interior ultrapassara a aflição dos que disputam uma pátria terrestre. Porque ele fez uma analogia dessas pessoas que estão longe da sua pátria, que não se sente bem. Citou o caso do escritor, que inclusive cometeu suicídio, e agora ele volta para que ele está mandando a mensagem. Porque essa pessoa também está se sentindo fora da pátria dela. Por quê? Ela fez uma mudança íntima tão grande e ela não encontra pessoas que conseguem atuar, pensar da mesma forma que ela, vibrar ou até mesmo entendê-la. Então ela se sente como se estivesse fora da sua pátria. O sangue que lhe corria nas veias modificara-se, pertencia ao organismo da humanidade. É por isso que a sua angústia interior ultrapassara a aflição dos que disputam uma pátria terrestre, confinada por pontes, árvores, rios ou cercas de arame. Ansiava o seu coração por uma esfera mais alta, onde pudesse pulsar ao ritmo da compreensão universal. Para você, também, não há outro remédio na terra senão prosseguir avante, procurando manter no seu espírito a bênção da divina serenidade. E quando o desalento assediar, de longe, o seu coração, lembre-se da súplica de Jesus em favor dos continuadores amados. Porque às vezes você está inserido numa família onde só você fez esse processo de mudança e o povo todo não. Então você se sente aí realmente um pinto fora do ninho. Nesse caso aqui, o que a gente percebe? Alguém procurou Humberto de Campos e falou da sua dor moral, de se sentir só, um seu ideal. Então está fazendo mudança e os próprios amigos estão reclamando. Pô, você parece um velho. Pô, eu acho que a religião te fez mal. Então essa pessoa, ela começou a se sentir sozinha, porque ela não corresponde mais aos mesmos ideais do grupo que ela estava inserido. Aqui ele está direcionando esse texto a uma pessoa. E, obviamente, se publica, é porque serve para todos nós. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos no nosso ideal? Lembre-se da súplica de Jesus em favor dos continuadores amados, no capítulo 17 do Evangelho de João. O mestre exclama, abre aspas, não são do mundo como eu do mundo não sou. Fecha aspas. Porque aquilo que nosso Senhor Jesus vai nos falar, não dá para servir a dois senhores. Você vai amar um, vai odiar o outro. Não ignorava que a sua lição deslocaria a mente dos aprendizes, reajustaria os valores da existência aos olhos de cada discípulo. Você acha que Jesus não sabia disso?
Ele falou a Pedro: Pedro, te levarei aonde tu não queiras ir. Perante a revelação da eternidade, ele lhes traria profunda renovação interior. Compreendia Jesus que esse trabalho é básico e essencial na edificação do reino de Deus. E reconhecendo que necessitava esclarecer os aprendizes de maneira inequívoca, ele, o nosso Senhor Jesus, ele mesmo tomou a posição da margem. Jesus mesmo foi para a margem. Nem no céu, onde não poderia descansar ainda, nem na terra, onde não conseguiria identificar-se com a maioria dos mortais. Você imagina se esse cidadão aqui, que reclamou para Humberto de Campos, se sente só, imagina Jesus? Jesus não estava à margem? Até entre os próprios 12 amigos próximos. Então, só muito amor mesmo. Onde não conseguiria identificar-se com a maioria dos mortais. E se identificou o quê? E sim na cruz. Na situação de marginal divino. Convidando as criaturas ao monte da ressurreição. É evidente, pois, que o Cristo previu esse desajustamento temporário e espera que o cooperador fiel de sua obra tome a cruz que lhe pertença e lhe siga os passos a caminho da vida imortal. Ou seja, não adianta você querer sair, não. É aí dentro mesmo. É nessa dificuldade do dia a dia, é nessa luta do dia a dia. Cada vez mais nós vamos entendendo o porquê Jesus se entregou à crucificação em silêncio. Cada vez mais a gente entende. A lição que ele nos trouxe foi lição para todos nós. Todos nós temos uma cruz. E ele deu o exemplo nos mostrando. E ainda falou: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Por quê? Se eu insisto em fazer todas as minhas vontades, eu deixo de servir a Deus. Porque as minhas vontades não são divinas. As minhas vontades são egocêntricas. Então, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Já entendemos isso. Tome sua cruz, ou seja, ninguém segue Jesus balançando na rede, comendo um jaraqui frito e um guaranabaré. É carregando a cruz. E ninguém carrega a cruz sorrindo, cantando alegremente. Toda a cruz pesa, dói, cansa. Mas ele pediu, ele informou: pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente segue Jesus muitas vezes com dor, muitas vezes cansado, muitas vezes estressado, reclamando. Mas não devemos abandonar a nossa cruz. E à medida que nós vamos dando cada passo, nós vamos entendendo que quando reclama, dói mais. Quando se desespera, a cruz pesa muito mais. Não é verdade? Um dia essa cruz sai do ombro, se nós soubermos levá-la até o final. Foi bom, gente? E assim nós finalizamos mais um capítulo, o capítulo 46 da obra Lázaro, Redivivo. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Nesse caso aqui, o que a gente percebe? Alguém procurou Humberto de Campos e falou da sua dor moral, de se sentir só, um seu ideal.
Então, está fazendo mudança e os próprios amigos estão reclamando. Pô, você parece um velho. Pô, eu acho que a religião te fez mal. Então, essa pessoa, ela começou a se sentir sozinha, porque ela não corresponde mais aos mesmos ideais do grupo que ela estava inserido. Aqui ele está direcionando esse texto a uma pessoa. E, obviamente, se publica, é porque serve para todos nós. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos no nosso ideal? Nós estamos aqui aprendendo a história de alguém que conheceu o Espiritismo e se sente agora deslocado do meio social. Quando nós conhecemos e nos afeiçoamos a uma doutrina, há mudança. Se nós estamos e não fizemos um movimento de mudança, tem alguma coisa que está errada, né? Muitas vezes a gente está em situações às vezes difíceis e a gente até quer ter aquele chilique, aquela atitude muitas vezes até agressiva, mas a nossa consciência já não permite mais de reclamar, de agredir, de maldizer. O comportamento já não cabe mais, a gente já não consegue. Por quê? Porque houve uma mudança no nosso mundo íntimo, a verdadeira mudança. Uma conquista moral realizada é impossível a gente perder. Quando eu tenho um movimento de agredir alguém, eu tenho a fantasia que eu sou o mais forte. Mas, na verdade, quando eu tomo a partida de agredir, por ter me percebido acuado e agredido, essa é uma atitude primitiva. Essa é uma atitude de um animal. Logo, bem pequeno estou. Então, o forte, o grandioso, é aquele que consegue ter domínio sobre os seus impulsos primitivos, no processo de autoeducação, no processo de eu vou escolher o que é melhor para eu espírito. E com certeza não é latir, nem brigar com ninguém. É calar. O que é um estudo sério? Eu leio várias vezes, medito em cima do que eu estou lendo e me esforço constantemente para eu viver isso aqui. Eu tenho um comprometimento com o estudo. Então, é impossível alguém fazer um estudo sério e não realizar mudança íntima. Para mim, mexer no mundo interior, o caminho é o estudo sério. O senhor Emmanuel nos diz, é impossível realizar um estudo sério e desse estudo não te promover mudança. É impossível, então sempre vai haver mudança. Então é por isso que os espíritos dizem, se nós podemos ir uma vez ao centro espírita, nós devemos ir para fazer o quê? Estudar. Por quê? Porque é o estudo que me promove mudança íntima. O trabalho da caridade, ele é um recurso. Ele é meio, mas não é o fim. Porque se eu só vier fazer o trabalho da caridade, se eu não tiver uma base doutrinária, quando a dor bater na minha porta, que vai bater, porque bate na porta de todos os terrícolas, não existe nenhum terrícola que a professora dor não tenha batido ou vai bater. Então, se a dor bate na minha porta, se eu não tenho subsídios íntimos que a doutrina me dá, como é que eu vou passar por isso? Então, é por isso que a gente vê trabalhador espírita desesperado quando a dor bate na porta. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquilo. Ele, inclusive, achou que o fato dele estar fazendo a caridade, o fato dele estar no centro espírita, que isso ia blindar ele de todos os sofrimentos, de todas as provações. Aonde que nós aprendemos isso? Acaso o espírita não tem um mérito de passar por provas ou por expiações? Se nós sabemos que é justamente a prova e a expiação que nos fortalece para a vida, que nos faz crescer. Ninguém cresce quando tudo está bem.
Onde nós mais amadurecemos e crescemos são nas provas e nas dificuldades da vida. Ninguém evolui nas férias. Às vezes a gente diz assim, minha vida parece que está assim num círculo. Ela volta, nem um ciclo, ela volta sempre, ela repete. Repete por quê? Por que a vida está repetindo a mesma lição? Se ela repete, é porque eu não mudei a atitude, logo volta do mesmo jeito. Jesus mesmo foi para a margem. Nem no céu, onde não poderia descansar ainda, nem na terra, onde não conseguiria identificar-se com a maioria dos mortais. Você imagina se esse cidadão aqui, que reclamou para Humberto de Campos, se sente só, imagina Jesus? Jesus não estava à margem? Até entre os próprios 12 amigos próximos? Então, só muito amor mesmo. É nessa dificuldade do dia a dia, é nessa luta do dia a dia. Cada vez mais nós vamos entendendo o porquê Jesus se entregou à crucificação em silêncio. Cada vez mais a gente entende. A lição que ele nos trouxe foi lição para todos nós. Todos nós temos uma cruz. E ele deu o exemplo nos mostrando. E ainda falou, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Por quê? Se eu insisto em fazer todas as minhas vontades, eu deixo de servir a Deus. Porque as minhas vontades não são divinas. As minhas vontades são egocêntricas. Então, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Já entendemos isso. Tome sua cruz, ou seja, ninguém segue Jesus balançando na rede, comendo um jaraqui frito e um guaranabaré. É carregando a cruz. E ninguém carrega a cruz sorrindo, cantando alegremente. Toda a cruz pesa, dói, cansa. Mas ele pediu, ele informou, pegue sua cruz e siga-me. Ou seja, a gente segue Jesus muitas vezes com dor, muitas vezes cansado, muitas vezes estressado, reclamando. Mas não devemos abandonar a nossa cruz. E à medida que nós vamos dando cada passo, nós vamos entendendo que quando reclama, dói mais. Quando se desespera, a cruz pesa muito mais. Não é verdade? Um dia essa cruz sai do ombro, se nós soubermos levá-la até o final. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.